VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, comunicação e produção textual. Aprender noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo, coesão, coerência, clareza, informatividade e adequação. Olá, cursistas! Agora aqui na competência 2 a gente vai trabalhar um tema bem interessante. Hugo Bulhões. Descrição: ele está sentado, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, usa barba, veste camisa azul com listra verde. No braço direito, tatuagem no antebraço, visto da cintura para cima. Que a gente fala sobre coesão e coerência textuais. A gente começa esse debate fazendo um questionamento para vocês, né? O que na verdade seria um texto coerente e um texto coeso? A gente, por muitas vezes em produção textual, a gente escuta o nosso professor falar, ou quem está lendo nosso texto, que nosso texto não tem coerência, ou que ele não está bem construído. Então, será que esse questionamento que a gente faz ao nosso próprio texto, ao texto do outro, ele de certa forma tem uma relação lógica com o que é realmente produção textual? Que fatores são que fazem com que o que eu diga tenha sentido ou não? A gente debate uma relação muito grande em relação à língua sobre os fatores de textualidade. E esses fatores de textualidade, né, a gente se centrar aqui na coesão e na coerência. A coesão, a gente tem uma relação de coesão que ela vai, uma relação que está fora do texto e também ela está dentro do texto. A gente chama de exofórica, a que está fora do texto, e endofórica. Porque nem sempre a estrutura, a superfície do texto em si, a leitura dele na sua superfície visual, ela é completamente, dá subsídios completos para que a gente entenda e compreenda o texto. Às vezes essas relações coesas estão fora do texto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Existe um autor que vocês conhecem de tirinhas, né, muito famoso, que é Maurício de Souza, e ele fez uma tirinha sobre Magali. Você deve conhecer a personagem Magali. E aí, nessa perspectiva da tirinha, Magali tinha montado a sua mesinha de piquenique. Havia uma cesta de piquenique com algumas frutas, né, e alguns outros alimentos. E na perspectiva de trás da tirinha tinha num tronco um urubu e uma formiga. E aí a formiga diz assim para o urubu: é melhor a gente ir logo, porque senão não vai sobrar nada para a gente. Você, como falante, ao reconhecer essa tirinha, essa mensagem, ela tem uma referência muito grande com o contexto de que você conhece sobre a personagem e também o conhecimento de mundo que está fora do texto. Então essa relação da coesão que está fora do texto a gente chama de exofórica. Então, por que uma formiga e por que um urubu? Você sabe que uma relação da língua também ela vai em outras áreas de conhecimento. Então a formiga e o urubu foi feito de uma forma que até a formiga e o urubu, que são animais que se alimentam de resto de comida, não ia sobrar nada para eles, porque Magali, como vocês também devem conhecer a personagem, come muito. Então, dentro dessa relação da análise desse texto, existe o texto verbal, que foi falado pela formiga, que aí é uma relação endofórica, ela está dentro do texto, mas também tem uma perspectiva que está fora do texto. Que o falante, que o leitor do texto, ele tem que trazer consigo para a leitura, porque a leitura não é um ato que vem só de fora para dentro. A relação também existe do autor, do leitor como autor também de sentido, de produção de sentido. Então, dentro dessa relação endofórica que está dentro do texto, numa produção de um texto maior, um texto mais amplo, nós temos umas relações que estão mais na superfície do texto, né? Que a gente chama das relações de conexão. Então, ao escrever um texto mais longo, nós temos que unir nossas ideias a partir de conjunções. Mas será que a gente tem que decorar a conjunção? A relação não é essa. A relação é, se dentro dessas técnicas aí de retomada textual e de coesão entre os termos, né, que a coesão ela é uma relação muito mais de arrumação do seu texto, eu posso fazer a partir de uma substituição, por exemplo, de uma retomada. Se eu estou falando sobre um elemento masculino, eu posso retomar por um pronome
demonstrativo, esse, aquele, eu posso retomar por um pronome, eu posso retomar por um sinônimo, eu posso também retomar a ideia através de uma elisão, né, que é o caso das elipses, né, que a gente pode, por uma ação subentendida em um termo, a gente pode, em outro termo, não colocar esse verbo e ele está subentendido, mas também que é o mais comum que a gente utiliza são as relações de conexão, através de conjunções que dão ideia de causa, de consequência, né, de explicação, de conclusão, que foge um pouquinho da relação de decorar conjunções. Nós, falantes, sabemos muito bem, quando nós temos duas informações e entre elas uma relação de causa, a gente sabe muito bem em conjunção utilizar. Então, esse fator de textualidade na produção do texto em si, do que é escrito e do que é falado, o falante domina tanto a relação do texto, da arrumação do texto, que é a coesão, como também da coerência, que é a ideia, né? Se o que você diz tem relevância e está bem estruturado e bem programado dentro do texto. Então, nós temos que parar de olhar o texto como uma produção em que apenas a correção do que é superficial importa, né? Então, a estrutura do texto, a programação que se tem através de uma análise do que se quer escrever, tanto na relação fora e dentro do texto, ela é essencial para que a gente entenda o sentido do que a gente quer produzir e também, logicamente, do que a gente recebe como leitor, né? Como pessoa que recebe um texto. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês aqui nesse primeiro vídeo da competência 2. Som direto, Leandro Silva. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Hugo Bulhões. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.